Paz seja contigo. Estamos juntos para mais um devocional, lendo a palavra de Deus, compartilhando esta mensagem e orando juntos para abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. Peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com aqueles que você gostaria que ouvissem a mensagem da palavra de Deus. E que nós possamos hoje ouvir a voz de Deus falando conosco. Mesmo em assuntos que a gente não quer ouvir, não seja o nosso assunto preferido, nós precisamos ouvir e entender. E nós estamos falando, versículo por versículo, do Sermão da Montanha. E hoje nós chegamos ao capítulo 5, versículo 31 do Evangelho de Mateus, onde no Sermão da Montanha, Jesus falou sobre o divórcio. Ouça o que Jesus falou. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que se casar com a divorciada, comete adultério. Observe como Jesus, falando sobre adultério, ele explica profundamente o princípio do casamento e a condição para o adultério. E antes de qualquer coisa, quero deixar claro aqui que Jesus se referiu ao homem deixar sua mulher, mas este princípio também se aplica à mulher que deseja divorciar-se do seu marido. O mesmo princípio se aplica a ambos. Então, Jesus está dizendo que não basta dizer, eu quero me divorciar, vamos dar uma carta, assina um termo, faz um distrato do contrato civil e está divorciado e, biblicamente, perante Deus, está tudo ok, tudo certo, porque isso é banalizar o casamento. Isso é tornar muito simples e sem valor algo que Deus considera muito valioso e precioso. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E nós temos que entender o porquê. Porque casamento não é um contrato, como muitos avaliam que é. Como muitos pensam que casamento é um contrato, como aquele contrato do cartório e só aquilo. Tem um contrato civil, mas se eu estiver insatisfeito, eu vou desfazer o contrato. O casamento, aos olhos de Deus, vai muito além do que um contrato civil. O casamento é uma aliança. E é por isso que nós, casados, usamos esta joia para representar o que é o casamento. É uma aliança entre um homem e uma mulher que se amam e desejam constituir uma família de acordo com a vontade de Deus. O princípio do casamento está lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. E Deus mesmo disse, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse versículo, e os dois se tornarão uma só carne. Esse texto, esse versículo bíblico é a chave para o casamento e para uma família e uma sociedade abençoada por Deus. Mas hoje a gente vê tantos ataques do inimigo nas famílias que dificilmente a gente vê um homem deixando, um jovem, um moço deixando pai e mãe. Porque muitas vezes o pai e a mãe já não estão juntos. O ataque do inimigo começa ali. Então a Bíblia nos ensina que o casamento é uma aliança e o próprio Deus é testemunha desta aliança. Então, o que é uma aliança? É um pacto, é um compromisso, é um voto feito pelo homem e pela mulher que se unem no matrimônio de amor, compromisso, companheirismo, fidelidade até a morte. Aliança é diferente de contrato. Aliança é um compromisso perene, duradouro,
que têm que enfrentar juntos as dificuldades, as adversidades. E aí, nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus toca nesse ponto tão importante. Casamento é a aliança, e para alguém se divorciar, tem que haver uma quebra de princípios muito forte, que Jesus disse aqui, sem nenhuma outra opção, que a única forma, a única opção para que haja um divórcio é quando há traição ou imoralidade sexual. Imoralidade sexual é o adultério. Se um adulterou, isso dá a legalidade para o divórcio. É isso que a Bíblia ensina, foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, é isso que eu creio e ensino para você e para os cristãos. Mas mesmo que haja a imoralidade sexual, nós também vemos que o melhor caminho é o perdão, é o arrependimento, é a reconciliação, é a renovação do casamento. O divórcio não seria a melhor opção nem nesse caso. A não ser que se torne algo recorrente, que um dos cônjuges cometa frequentemente imoralidade sexual, não se arrependa, não queira mudar, aí não tem como continuar uma aliança com quem não cumpre os termos desta aliança. Mas veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse texto não é para colocar alguém em condenação, mas é para nos mostrar o caminho e a importância do matrimônio, de estabelecer uma aliança com seu cônjuge, com seu marido ou com a sua mulher e ser fiel, guardar esta aliança, este voto de amor, de lealdade, de compromisso, de fidelidade, e que a bênção de Deus esteja sobre você. Porque a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Que o seu matrimônio seja abençoado, que o seu casamento seja vitorioso e que você guarde esta aliança que você estabeleceu no seu casamento e que a bênção de Deus esteja sobre você, sua casa, seus filhos e a sua descendência para muitas e muitas gerações. É isso que eu desejo e é isso que eu quero orar e abençoar a sua vida neste dia. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos. E eu abençoo agora este casamento, o matrimônio, a vida conjugal dos teus filhos. Que o Senhor venha tirar toda legalidade para o divórcio, todo pensamento de divórcio, e que o Senhor venha trazer uma abundante paz a este casamento, a esta família, e aqueles que ainda não são casados, que eles possam experimentar, ó Pai, a bênção do Senhor e um casamento vitorioso, um casamento edificado na verdade da Tua palavra, Pai. Eu oro, peço que este dia seja um dia de paz para o Teu povo, para os Teus filhos, um dia de alegria e vitória permanente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito você. Tenha um dia de alegria e de paz, de saúde e vitória na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe.